Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Coisa boa a gente poder fazer mais um encontro. E hoje eu estou muito bem acompanhada com a professora Yumi Santos, lá da UFMG, a Federal de Minas Gerais. A gente começou um diálogo com uma mesa redonda recente. Ela foi muito gentil me convidar, convidou a Dir da Mata. E foi muito bacana a gente falar um pouquinho sobre as clássicas lá na UFMG. E esse diálogo continuou, né? E agora a gente pode falar aqui um pouquinho sobre essa recepção para a Yumi, como é que foi ler a Martineau e como é que tem sido lá na UFMG também a leitura da Martineau. Então, esse encontro de hoje é muito especial para mim, porque quando a gente faz uma tradução, uma publicação, a gente está a fim de ouvir, né? É mais importante a gente ouvir. Então, eu vou convidar a professora Yumi para se juntar a gente, abrir a câmera, que é um prazer tê-la aqui. Ei, Yumi, bom Olá, dia, bom dia, Fernanda. Que tudo bom? maravilha. Tudo bem? E estou muito feliz de estar aqui. Uma honra participar, né? Assim, eu me sinto realmente muito prezada, assim, de estar participando dessa roda, né? Assim, de Obrigada. comentar clássicas, a Martineau. Muito É tão legal. bom assim a gente poder ter um canal diferente, um momento de encontro, porque a gente não se encontra também presencialmente, é sempre uma correria, né? A gente se viu na Unbox rapidinho, mal teve É, tempo de conversar direito. E quando a gente tem uma oportunidade de fazer uma roda de conversa, algo mais flexível, eu acho que a gente consegue também chamar as pessoas para o tema, né? Elas se sentem incorporadas, né? Então, já queria agradecer o pessoal que está lá no YouTube acompanhando a gente. E esse horário é um pouquinho ingrato para os nossos alunos, porque ou eles estão tendo aula, ou estão, enfim, né, no trabalho, ou fazendo pesquisa, mas é o horário que a gente geralmente, é uma janela que a gente conseguiu com os convidados, as convidadas, então é um horário que acabou ficando fixo. Mas o público geralmente assiste assincronamente. Então, a gente tem um público cativo que vem, assiste sincronicamente, mas a maioria assiste de forma assíncrona. Eu estou vendo aqui no YouTube, já tem um pessoal se manifestando, dando bom dia, mas tem uma MLBCS aqui, professora linda, maravilhosa, gratidão pelo seu valioso trabalho em traduzir e divulgar a vida e pesquisa em Martineau nas nossas universidades. É a Marilu, da Rural de Pernambuco. Obrigada, Mari. Eu levei um susto com a mensagem. Mas tem o pessoal que vai acompanhando e que vai seguindo as lives sincronicamente e consegue aproveitar essas leituras também. Eu tenho visto os alunos comentando como em sala de aula está sendo dada a Martineau, tem poucos comentadores ainda, poucos artigos, eles usam as lives como pistas, né, de análise, olha como a professora leu esse texto, ou como é que esse texto dialoga com as leituras que esses professores tiveram e a formação que tiveram, né? Enfim. Mas, Yumi, eu queria que você se apresentasse. Aqui no canal, geralmente, a gente pede para as pessoas se apresentarem exatamente pelo caráter informal, né? Para a gente não ficar lendo o currículo, mas também para a pessoa poder dizer de onde ela quer destacar o currículo, ou, enfim, como é que ela se encontra hoje. O currículo é uma coisa muito extensa, e às vezes, quando alguém lê os nossos currículos, a gente fala assim, nossa, eu nem lembrava que eu fiz isso. Isso já não faz mais tanto sentido assim, né? Então, a gente abdicou de ler currículo no canal, mas, assim, chama as pessoas para, enfim, se apresentarem. Afinal, como é que você se vê a partir da sua formação? E não eu, como né, uma pessoa que vai no Lattes, pega o seu currículo e faz um recorte que é estruturado a partir de determinadas demandas, vejo a sua trajetória, formação, enfim, atuação. Fique à vontade. Tá bom, Fernanda, obrigada. Bom, minha formação, eu acho que tem uma base do feminismo, né? Já parte com o feminismo pela minha trajetória mesmo, desde a minha mãe, que não dá para falar aqui, mas e minha trajetória assim um tanto, como se fala, cosmopolita, para não dizer
não quero falar globalizado, mas também vários deslocamentos transnacionais, nacionais, mas, enfim. Bom, então, desde a minha graduação eu tenho pesquisado as mulheres, né? E depois mais assim, gênero, relações sociais de gênero, né? E aí, bom, doutorado foi sobre as mulheres chefes de família monoparental, estudo comparativo, Brasil, França, Japão. E pós-doc eu fiquei mais no Brasil sobre as políticas sociais, né, e o papel das mulheres. Então, assim, de lá para cá, realmente, eu nunca saí, né, dessa perspectiva das mulheres e das relações sociais. Aí, claro, vai também brincar com classe, com raça, etnia, nacionalidade, geração também, né? Então, por isso mesmo, a gente pode falar um pouco desse incômodo que eu sentia, né? Não enquanto graduanda, isso é uma coisa, né, muito, muito distante, evidentemente, né? Não tinha tanta percepção sobre a ausência das clássicas na época, mas eu gostava muito das leituras mais históricas, assim, né? Do papel das mulheres no Japão, por exemplo, no socialismo, né? Coisas assim que parece tão distante, mas que em determinada época teve, né, uma atuação muito importante. Então já ou as mulheres na reforma Meiji, né, no Japão, claro, assim, para mim essa era a minha perspectiva imediata da época. E depois, né, assim, mais na A sua graduação foi no Japão, Ione? não, na verdade foi na Bélgica, né? Eu A graduei na graduação já foi na Bélgica. Universidade Católica de Louvain. Mas a minha monografia foi sobre as mulheres no Japão, né, no seu papel no trabalho, na vida, na esfera pública e privada, e também política, política no sentido, dentro das transformações políticas no Japão, né? Então tinha uma pegada histórica também. E aí, assim, a cada vez que eu me insiro num contexto nacional, né, eu quero cavar sobre a situação ou a condição das mulheres, né? Então, quando eu vim para o Brasil, já com a ideia, né, de estudar sobre, na verdade, a implementação das políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Então, meu mestrado foi isso no Brasil. E aí depois, né, e se expandiu um tanto. Mas sempre tive interesse nessa perspectiva mais histórica também, né? Nunca foi assim central nos meus estudos, mas eu acho que entender, né, essa perspectiva mais genealógica sempre foi importante, né? E contextualizada, né? E aí quando, né, e a minha formação na graduação não era sociologia. Eu entrei na sociologia no mestrado, né, quando eu vim para o Brasil, na USP, e aí com mestrado e doutorado. E aí as disciplinas, né, eu nem lembro se era optativa ou obrigatória, mas eu fiz uma disciplina com o Antônio Flávio Pierucci sobre Weber, né, sociologia de Weber. E aí que me despertou, na verdade, por ele, pelo professor, né, saudoso, na época foi muito, para mim, assim, me acordou para os clássicos, né, e também muito, até esse olhar sobre os clássicos foi despertado até pelo meu orientador da época, que era o Cedi Hirano. Ele sempre dizia para mim, Yumi, assim, estuda os clássicos, depois você vai para os contemporâneos, né? Como eu era muito, né, já partia de gênero, mulheres, ele ficava, para ele era muito distante, né, minha abordagem. E aí ele me colocava nesse lugar mais básico de estudar os clássicos. E claro que eu não ia deixar essa oportunidade e essa obrigação, né, para
os estudos em sociologia, para eu estar dentro da disciplina, né? Ainda que tenha tido, né, na minha graduação, evidentemente, ciências sociais, mas aí eu fiquei bem atraída, né? Até pela aula do Pierucci, assim, ele falava bastante da Marianne Weber, e isso era algo que me despertou justamente por essa vontade de conhecer mais, né? Ele falava da biografia dela, né? Sobre o marido, e aí eu acho que assim, um pouco fui embrionário nesse momento, e aí sempre me fui questionando, né? Assim, como que justamente a Marianne Weber não está, né, entre os clássicos, ou aí, né, fui um pouco por curiosidade querendo saber, né, sobre as pensadoras da época na Europa também. E aí que, quando eu me tornei professora, eu quis realmente, de alguma maneira, introduzir nas disciplinas, né? Mas bem difícil, porque eu entrei em 2012 na UFMG, e aí realmente precisou de um tempo, né? Comecei a cavar um pouquinho, por indicações também, de traduções em espanhol dos textos da Marianne Weber, os comentários, artigos da Julie Damassa, que, assim, feliz coincidência, ela tinha acabado de defender a tese dela, né, sobre a obra magna da Marianne Weber, e então, assim, eu tinha algum material mais acessível para os alunos de graduação e também para pós, né? E assim foi, mas como eu nunca, claro, eu tinha minhas pesquisas, meus projetos que eram dentro das experiências contemporâneas do trabalho, família, políticas sociais das mulheres no Brasil, então eu não tive muito como me aprofundar além disso, né? Das disciplinas e, enfim, leitura um tanto limitada da minha parte também, claro, né? Mas eu foquei um pouco assim o que poderia comparar com os clássicos, com os autores, né, mais conhecidos. Então foi assim que eu fui um pouco experimentando com os alunos e as alunas também, né, pedindo mais para apresentarem como seminário, para entender um pouco como também é recebido, é colocado por eles e elas. Então foi começando assim, Fernanda. Eu fiquei pensando aqui em algumas coisas, ouvindo você falar. A primeira delas você tem a oportunidade de ver como a formação foi em diferentes países. Isso é uma coisa que a sua experiência traz, né? Assim, na Bélgica, como é que é a formação? Como é que você falou, eu não fiz a graduação em ciências sociais, mas eu tive introdução. Foi ciências sociais, mas não sociologia. Não sociologia, né? Ciências sociais nos 2 primeiros anos, depois cada um vai para um ramo, assim, uma área, né? E ciência política. E como essa formação vai acontecer no Brasil, quer dizer, já como docente, você consegue ver a graduação e o PPG, ainda que seja a experiência de Minas, a experiência da UFMG em Minas, né? É muito específico. Então, essa coisa do cosmopolitismo, ela é muito interessante porque esse deslocamento ajuda também a flexibilizar esse olhar, né? Porque quando a gente só segue uma trajetória, só conhece uma instituição, fica a vida inteira na única instituição, talvez a gente tenha mais um vício de achar que aquilo é a realidade, né? Na verdade, é a realidade daquela instituição. Então, assim, traz uma habilidade eu acho, de flexibilidade, né? O diferente é sempre uma constância, não o mesmo, né? Não algo que seja similar. E uma outra coisa, aí eu queria saber assim, se em algum momento isso apareceu né, na formação. Nossa formação muito diferente do que a gente vê hoje, a realidade, né? De como é que o ensino é feito, em diversas coisas, eu acho. Tanto pela tecnologia, como também
pela forma como as aulas são pensadas, né? Um certo apelo à didática mesmo, a atenção com o aluno, não o professor que importa pelo seu currículo, né? Às vezes a pessoa é um ótimo pesquisador, mas em sala de aula tem certa dificuldade na relação discente, e isso hoje é mais questionado. Na minha época, pelo menos, isso não existia. Né? É você que se adapta ao professor, a professora, e assim, fazer o quê? Você não é bom o suficiente para isso, era isso que a gente ouvia, né? Se você não dá conta, enfim. Então, mudamos, eu acho que mudamos para melhor quanto a isso, em diversos momentos, assim, me vêm questionamentos que são ainda muito desafiadores. Né? Esse semestre mesmo eu estou com umas questões muito desafiadoras com relação à inclusão, como é que a gente consegue lidar com as formas avaliativas, repensando a prática. E eu acho isso muito importante, porque isso renova a gente também, né? Mas não tem nada a ver, pelo menos com a minha formação, imagino que a sua também, e como as coisas eram colocadas. Uma outra questão, assim, que você colocou, né? Quando as pessoas falam para a gente, eu ouvi demais essa frase também, foi uma coincidência, estudar os clássicos, tem que estudar os clássicos. Vira e mexe, eu falo para os meus alunos também. Você não vai focar nos contemporâneos, porque não faz o menor sentido, porque os contemporâneos dependem de uma boa análise dos clássicos. E às vezes eu estou dando aula para o direito e o aluno quer estudar Habermas, ou quer estudar Bourdieu, mas ele não leu Weber, ele não leu Marx, entendeu? Então, assim, ele não é difícil explicar para a pessoa que você vai barrar em vários momentos em coisas que os clássicos te ajudam a caminhar com Habermas, porque o Habermas já vai tratar aquilo como dado, você é obrigado a saber daquilo, né? Então, o meu ponto os clássicos são sempre algo que são colocados para a gente como algo que a gente tem que cumprir, né? Algo que a gente tem que dar conta, porque ele é a nossa plataforma básica para a gente entender qualquer coisa. A grande questão é assim, quando se fala de clássicos, dá a impressão de que esse negócio está dado, de tão naturalizado que está, e ninguém questiona o que são os clássicos, né? Esse rol de clássicos. Então, quando te diziam isso também, assim, vai estudar os clássicos, te diziam quais clássicos? Questionavam essa estrutura, né? Eu lembro aqui do Buravoy falando que isso mudou muito ao longo dos tempos, né? Ele é até bastante conservador quando vai falar dos clássicos, mas ele coloca que é uma demanda de cada período. Então, assim, o que foi clássicos para os nossos professores? O que é clássico para a gente? O que vai ser clássicos para os nossos alunos? Né? Não só temporalmente, mas esse recorte do objeto. Então, isso me veio também. E uma outra coisa, como a gente concilia os estudos de gênero com a discussão sobre uma formação que nega gênero. Né? Pensando aqui por alto, assim, várias autoras vão falar que a gente não tem mainstream, a gente tem meio stream. Né? São os machos que dizem, são essa coisa de que tudo ao nosso redor, o mundo, né? A Charlotte Perkins Gilman falava isso, assim, o nosso mundo é androcêntrico, o nosso mundo. Então, quando a gente vai discutir construção do conhecimento, a gente já esbarra na questão de gênero, né? Que talvez não seja um estudo de gênero, mas você esbarra numa questão de gênero, né? Como é que você pensa, assim, que são três coisas que aparecem no seu relato e que me chamam a atenção, assim, será que o cosmopolitismo resolveria a nossa vida? Ou será que o cosmopolitismo também, assim, circular por vários países, várias instituições, nos mostra que está tudo mais ou menos igual na formação para todo lado que a gente olha? O que você acha? Sobre o que você falou agora, né, me fez imediatamente pensar na própria Martineau, né, que viajou, e Flora Tristan, que viajou muito longe, Tocqueville, né, também foi para os Estados Unidos, né, mais ou menos contemporâneo da Martineau, né, só alguns anos de diferença.
e tantos outros viajantes, né? O próprio, aqui no Brasil, como é que é mesmo o nome dele? O viajante francês, que é tão famoso aqui também, foi muito... Foi objeto da tese de doutorado do meu da tese de titular agora do meu ex-orientador na UFJF, eu esqueci o nome. Vamos lembrar. É famoso. Ótimo. Oi? A gente estava falando sobre esquecer nomes, né? Esqueci nomes. Não, e eu estava pensando nele justamente enquanto eu estava lendo ela, pensando assim, meu Deus, no Brasil também a gente tem um viajante que observou o Brasil, né? Mais ou menos na mesma época também, século XIX. Né? E aí, eu acho que a viagem sempre, os deslocamentos, que sejam migrações, né? Ou viagens mais curtas, mas mesmo assim não é uma viagem, né? Como também, de certa maneira, critica Martino, né? Não é uma viagem superficial, né? Mas uma viagem realmente que você observa, você permanece, né? E isso realmente eu acho que ajuda até para entender sua própria sociedade, né? Eu acho que tem muito dessa vontade dessa busca do entendimento da própria sociedade por esses deslocamentos. Talvez eu faça isso o tempo todo, né? Eu acho que a gente estava falando de hábitos um pouco antes, mas eu acho que eu faço isso praticamente o tempo todo. Eu acho que assim, já fazem mais de 25, 26 anos que eu voltei para o Brasil, né, depois de ter saído aos 10 anos de idade. Eu saí com 10 anos, eu voltei com 28. Né? Então, de lá para cá, eu estou no Brasil. Né? Mesmo se eu fiquei um pouco fora, 6 meses ou um ano, dentro da carreira acadêmica, estou enraizada no Brasil. Né? Mas, então, eu talvez até tenha perdido um tanto essa perspectiva, mas sempre, eu acho que se não faço uma comparação sistemática, né, eu faço contrapontos quando Martineau faz isso, né, trazendo a situação na Inglaterra sobre uma questão política, né, ou as famílias, alguns costumes, isso eu acho que é muito o que eu faço também, né? E aí, claro, nas pesquisas, né? Isso eu acho que sim, sistematicamente eu comparo, né? O nível de inserção no mercado de trabalho das mulheres no Brasil e no Japão, né? Assim, e vejo como, né? Quando a gente fala muito assim, o Brasil e o Japão, né? Nível de desenvolvimento, quando a gente pega a perspectiva de gênero, o Japão é muito atrasado, né? Então, muito a gente atrasado nesse sentido, né, da inserção das mulheres no espaço público, né? Ainda que esteja aí, claro, a temporalidade é muito importante, né? Meu doutorado foi em 2008 que eu defendi. De lá para cá tem uma mudança assim considerável da inserção das mulheres na esfera pública no Japão, né? Assim, mudou muito, assim, drasticamente. Então, para melhor ou para pior? Melhor nesse sentido, né? Das mulheres estarem mais inseridas. Mas tem uma alta taxa de informalidade no trabalho, né? Então, mais ou menos, assim, é dentro de uma condição muito complicada, né? Mas eu acho que tem fatores externos, né? Da taxa de fertilidade ter abaixado muito, muito, e que então tem uma crise demográfica que o Brasil já vai, já está, né? No Brasil já está também, só que não tem esse alarme, né? Essa sensação de alarme. O Japão já está
nessa questão desde os anos 90. Então, as políticas públicas têm melhorado um pouco, né, para as creches, né? Mas, enfim, então, eu trago isso e realmente, nas salas de aula, para falar de formação um pouco também, né, volta e meia eu trago o Japão, ou então, né, mais recentemente eu tenho feito pós-doutorado, uma pesquisa pós-doutoral no Quebec, né, no Canadá, e aí, né, esses contrapontos, né, quando a gente fala do trabalho do cuidado, da imigração, né, que tem sido o meu tema de pesquisa mais recente, e aí, bom, nas disciplinas realmente não tem como não discutir também outras localidades, né, outras realidades. Então, eu acho que praticamente, né, na sala de aula também, querendo ou não querendo, né, eu trago bastante, né, essas outras referências. E para falar dos clássicos, né, na perspectiva que né, assim, além das comparações geográficas, eu sempre faço, né, eu trago essa perspectiva de gênero. Então, por exemplo, da aula sobre Weber, Marx, Durkheim também, evidentemente, nessa perspectiva, para mim, assim, eu sempre falo para eles a importância de entender o tempo, né, aquele contexto histórico, mas aí também é fundamental a biografia, né? E eu sempre começo as disciplinas sobre os clássicos. Eu acabei me tornando uma docente, como que fala, no departamento que oferta as disciplinas de teoria clássica, né? Na graduação e na pós-graduação. E aí eu sempre começo com as biografias de cada um, de uma maneira mais aprofundada do que simplesmente, né, falar muito rapidamente, né? Eu tomo assim, uma disciplina inteira, um horário, né? A primeira aula é sempre bem aprofundada nas biografias, e aí eu trago sempre as relações familiares, e aí quase que é determinante o papel da mãe para esses autores, né? Ou então o papel do pai, e aí a ausência da figura materna nesse incentivo que seja, né? Foi o caso de Marx, né? Mas a importância do papel da esposa, né? Da Jenny, né? Então, sempre tem uma figura feminina que vai, de fato, ser fundamental na carreira dos autores. Então, eu tento visibilizar isso, assim, para dizer que a autoria não é individual, né? Claro que é um trabalho individual, mas que sem a participação, a contribuição das referências femininas, desses clássicos, que sempre existe de uma maneira muito, muito importante, muito, muito explícita, né? Elas só não são mencionadas como devem ser, mas estão presentes, né? Sem elas não teria o papel da mãe, do Weber, né? Da Helena, é fundamental, né? Por exemplo, né, na formação dele, e evidentemente a Marianne Weber, né? Mas a própria Marianne também, ela prezou muito, né, a sogra, né? Então é interessante isso. No caso do Durkheim, a mãe dele tinha já um papel importante na comunidade, ela era uma mulher muito ativa no trabalho também, né? E tinha um papel um tanto importante na comunidade judia de onde ele veio,
E também a esposa dele, né? A esposa dele tinha um papel assim de secretariar, né? O trabalho, as pesquisas, de colocar ali o manuscrito. Até pouco tempo atrás, eu não sabia que o Durkheim tinha filha, porque a gente sempre ouve falar do filho do Durkheim, Não, que morre, que ele fica tal. Aí, quando sai aquele Pellegrini para aquele novo livro sobre a moral e o direito, aí eu falei assim, nossa, mas espera aí, a filha liberou os manuscritos? Que filha do Durkheim? Eu me senti muito mal de fazer sempre a referência ao filho, né? Como se ele fosse o único. E ela guardiando dos papers do Durkheim. Nem sei se tem mais, mas eu não sabia da mãe dele também, da presença dele e da esposa, né? Pois é. Da esposa eu não sabia nada. Tem algum comentador que fala? Eu acho que quem comenta é Henri Mondras. Mondras é sociólogo francês, né? Ele tem uma pequena... Para mim, sempre foi uma referência importante esse é um livrinho um pouco como comentário sobre os clássicos, né? Ele faz, não tem tradução, nunca vi. Não vi tradução dele. O Marx também, a mulher era revisora dele, né? Sim, totalmente. Exatamente. A Jenny teve papel ativo, né, para as discussões também. Né? E para o Engels também, a esposa dele, Mary... Não me lembro o nome. Mesmo. Eu acho que o primeiro nome é Mary, mas eu esqueci do sobrenome. Mas também foi super importante para ele entrar nas fábricas, né? Porque ela era uma das operárias. Mas, olha, apesar deles terem mulheres importantes, né? Que cercavam e contribuíam para o trabalho, eles não discutem gênero, né? É como se não fosse um ponto, não fosse uma questão, quer dizer, não aparece nas obras dos clássicos. Tem dois impactos desse negócio de mandar a gente ler os clássicos, né? Quais clássicos? E quando manda a gente ler os clássicos como se fosse a nossa Bíblia, né? E é uma coisa, essa influência, inclusive religiosa, né? De como a gente trata os clássicos, a gente fica com as pautas dos clássicos, e gênero não é uma pauta dos clássicos. Se a gente for olhar quais clássicos trabalharam gênero, pouquíssimos, né? Eu sempre lembro aqui o Condorcet, mas o restante, se trabalhou batendo, né? Tem a Henry O'Connell gosta de falar que os clássicos mudaram de perspectiva, porque os clássicos, historicamente falando, né, e ela foca também no século XIX, ela vai falar que trabalhava gênero. Ela cita Comte. Eu falo, oi? Se o Comte trabalhava gênero, Comte era um machista terrível, né? Como é que ele trabalhava? Ele bate boca com Stuart Mill, com relação a gênero. Mas eles não que era muito machista, enfim, o Conte achava que a mulher tinha que se submeter mesmo, né? Ele critica, se eu não me engano, não me lembro agora, mas ele critica a mulher que era amante dele, né? Que era casada, ele critica ela, ele não critica ele. Não, eu tenho um relacionamento com a mulher casada. Não, ela é casada e tem um relacionamento comigo. Típico, gente. Dá para ver como eles não pensavam relacionalmente, né? Isso é impressionante, né? Não, bom, para mim tem um clássico contemporâneo fundamental que assim, para essa análise biográfica é muito importante, é o Norbert Elias, né? É a figuração, porque assim, essas relações, né, de interdependência, né, na biografia, na trajetória dos autores, assim, é fundamental, é isso que forma esses autores, né? Essa figuração. Então, quem são as atrizes sociais, além dos atores sociais que foram determinantes também, né?
Então, assim, Elias me ajuda nesse... assim, conhecer Elias, para mim, foi... Quem seria Condorcet se não tivesse a Madame de Condorcet do lado? Sim, sim. Que era dona de salão, de fato. Assim, não é porque... esses temas vão aparecer para alguns, mas olha, mesmo com a presença forte da Mariana, o Weber não toca o tema, né? Ele nem cita ela. Nem assim. Inclusive tem aquele trabalho dela sobre os Estados Unidos, mulheres, religião nos Estados Unidos, né? E ela fala sobre isso e eu não lembro disso aparecer na Ética Protestante de jeito nenhum. Não ele nem cita viagem dos Estados Unidos, que eles fizeram nos Estados Unidos. Que é também outra viagem que eu acho muito importante, formadora para ele, inclusive, né, para a finalização da ética protestante. Não sou eu que estou falando isso vem daquela... no ensaio de sociologia, a introdução o esforço biográfico do Wright Mills é super interessante. Assim, eu uso sempre nas disciplinas. E o encontro com o Du Bois, né? Que também o reencontro, né? Eles já se conheciam, enfim, já trocavam correspondência. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Inclusive, o pessoal, o Matheus Gato, tem um pessoal que está na trilha do Du Bois, né? E aí, quando encontra com o Weber, aí você tem relatos que são muito interessantes, do Weber interessado no trabalho do Du Bois, assim. Tem algumas fotos, né? Em que aparecem. Não sabia. Ele já como professor de Atlanta, eu acho. Já tinha voltado do doutorado, enfim. Sim, até suspeitei, pensei, será? Mas não sabia que completamente tinha... Ele vai para a Europa e volta, né? E o Weber já conhecia o trabalho do Du Bois. Aliás, essas coisas são um emaranhado, né? Esses dias eu até joguei lá no grupo, não sei se você viu, eu e o Sérgio da Mata conversando, que procurando, né, na revista do Durkheim, tá lá, o Weber aparece em algumas páginas. Eu falei, peraí, a gente ouve que eles nunca se viram, nunca se falaram, nunca se citaram. Como é que o Weber aparece aqui? Aí o Sérgio foi falar, né, que era uma referência à primeira versão do Weber, que o Weber vai acumulando essas versões também, né? Era um perfeccionista. Então, tem coisas que eu acho que a gente passa muito superficial e a gente engole o comentador e não olha mais para o lado, né? Como se a gente botasse uma viseira ali, não olhasse mais para o lado. Falando nisso, queria saber como é que foi seu encontro com o Política, da Martineau. Sim, então vamos falar um pouquinho, né? Bom, como que eu vou dizer? O que me chamou a atenção é justamente como ela mesma tinha muita consciência da condição feminina dela, né? Então, ela tinha um pouco, dá para ver que muitas pessoas deviam comentar, né? Imagine uma mulher sozinha viajando nos Estados Unidos, e ela devia ter um pouco de receio nesse sentido, e por isso mesmo ela já faz esse comentário no começo, né? Que o fato de ser mulher nunca foi uma questão, um empecilho para fazer essas viagens, não somente isso, mas também, em fundo, né, nas conversas, nas discussões, nas perguntas, nenhum questionamento dela foi negado a resposta, né? Então, dá para ver assim como ela tinha, e isso me fez conectar com o texto que eu gosto muito e que eu dou nas disciplinas da Marianne Weber, que é de um conjunto de 3 textos, a Mulher na Cultura Moderna, se não me engano, que foi compilado pela Luz Gabriela Arango, da Colômbia, né? Já faleceu precocemente. Já falecida. Pois é. Grande feminista.
feminista maravilhosa. Nossa, Vai dizer, a sociologia tem sexo. Aquele texto dela é maravilhoso, né? maravilhoso. A introdução que ela faz, né, da Marianne Weber, também da relação entre os dois, da discussão dela com Zimmel também, né? Mas, e um desses textos é a participação da mulher na ciência. E aí ela conclui dizendo que as ciências sociais, pela experiência peculiar das mulheres, né, na formação, ela não usa a palavra socialização, mas, enfim, vamos assim, né, sintetizar dessa forma, a socialização feminina das mulheres faz com que tenham um olhar que é diferente dos homens e que isso pode ser uma contribuição extremamente importante para as ciências sociais e por isso que as mulheres teriam um papel especial, né, particular nas ciências sociais. E isso aparece de maneira assim, emblemática na sociedade na América, né? E aí Martineau tinha plena consciência disso também, que ao fazer essa viagem, ela foi entendendo também que o fato de ser mulher, em vez de ser um empecilho, se tornou uma vantagem, porque ela pôde visitar os lugares mais privados, né, das famílias, como o espaço doméstico, né, onde as mulheres circulam, onde os homens não seriam muito bem-vindos, né? Até nos quartos, quando troca de roupa, né? Então, essa intimidade que ela conseguiu, né? Ela foi assim, bem fundo nesse sentido também. Para mim, o que chamou muito a atenção nessa obra é esse caráter etnográfico, na verdade. Assim, ela fez uma etnografia dos Estados Unidos, de uma sociedade moderna, assim, uma modernidade que se constituía sem como se diz, sem os resquícios do antigo regime, né? Sem os resquícios de uma sociedade feudal e que na Europa tinha toda essa imbricação ainda, né? A persistência, a sobrevivência do antigo regime, e nos Estados Unidos sem essa, mas essa perspectiva eurocêntrica mesmo, né, dos colonizadores, dessa ideia do pioneirismo, né? Então, uma sociedade que, na perspectiva deles, né, estava nascendo, né, estava se constituindo, né? E nesse sentido, realmente, tinha uma ideia assim, civilizatória, né? Isso é inegável, né? Inegável, ainda que ela tenha se posicionado, né, do lado dos abolicionistas, é perceptível, né, a naturalização, né, de uma sociedade que assim, quase como um entendimento de que há uma missão civilizadora lá e que então, né, os povos originários assim, quase como se fosse algo natural sobre sua eu acho que ela não devia ser nem um pouco a favor de uma extinção, mas também eu acho que ela não tinha nenhuma ideia da proteção, né, da vida, né, dos povos originários, né? Então, da vida, do costume, dos territórios. Né? Ela fala no Economia, no Sociedade na América, na Economia. Foi até bom você ter falado isso, porque é interessante que lá ela deixa um espaço inteiro boicotando a entrada da distribuição de terras, por exemplo, para garantir a permanência dos povos indígenas. E aí ela vai fazer uma divisão, assim, uma questão interessante. A Martineau fala sobre melhorias,
civilizacionais, né? Coisas que ela acha, por exemplo, comida farta, estruturas adequadas de higiene. Ela vai escrever isso sobre o exército inglês, vai descer a ripa, né? Vai falar assim, nossa, muitas doenças poderiam ser evitadas com uma postura mais científica a respeito do corpo, a respeito da higiene, enfim. E quando ela vai falar sobre os povos originários, ela ainda faz uma ressalva que é quanto a povos anteriores aos indígenas norte-americanos. Então, assim, ela, no Economia, que ela, como são 4 volumes, né, 4 partes, ela estrutura isso bem. Mas, e quanto aos negros também, por exemplo, ela é contra o envio de novo dos negros para a África, né, quando eles sofrem, né, recebem a libertação, porque ela denuncia isso como que a sociedade colonizacionista, né? Ela denuncia isso como uma forma de se livrar daquela pessoa que foi explorada, né? E não de inseri-la, reconhecê-la como parte da sociedade e tal. Então, eu acho que por isso, assim, no política, ela está mais focada no Estado, né? E como é que o Estado age, então quase não aparece, só vai aparecer quando ela vai falar da mulher indígena, se não me engano, né? Já no Economia, que aí é um calhamaço, né? Ela vai falar da mulher indígena e vai falar da mulher negra e vai falar da mulher mestiça. E aí ela joga um foco maior, né? Vai falar sobre as tradições, vai falar sobre. Ela usa, se usa até esse termo, ela usa, falando que pelo avanço civilizatório ocorre a extinção de povos inteiros. Isso é um problema. É um grave problema. Enfim, mas não está no política mesmo. No política foca mais gênero, raça, né? E a relação do Estado, o Estado consigo mesmo, com os governos subnacionais e com a sociedade civil, de fato. Não aparece lá. Sim, mas mesmo assim, claro, então, é um pouco assim, eu estou muito querendo ler ainda a economia, a parte da economia, né, que você acabou de finalizar e publicar, finalizar a tradução e publicar. E, claro, mas eu acho que é importante também ler o texto original, quem puder, né, porque eu acho que isso também como se fala, nosso dever, né, praticamente, assim, de ler em língua original, se possível, se é possível. Eu jamais vou poder ler algum texto original da Marianne Weber, mas da Martineau ou da Tristan, acho que isso é possível, né? Agora, mas eu não cheguei aí, justamente, não cheguei aí, porque aí eu vou avançando também junto com os alunos, e aí a sua tradução realmente é fundamental para o ensino, né? Isso não tem, eu acho que assim, abriu para mim um novo capítulo do ensino dos clássicos, né, e das clássicas. Abriu até porque, justamente, eu não trazia Martino, era sempre Marianne Weber, né? E comentando sobre as outras, mas apenas nesse, né? Que maravilhosa, Marianne. Eu acho que a gente não pode ficar sem Marianne de jeito nenhum. Tem textos interessantíssimos, complexos, né? Marianne era uma autora super reconhecida. Uma pena que não tem a tradução, porque a gente tem que acessar no espanhol, né? A Maya Aguiluza, que quem traduziu, a Arango tem uma parte. A gente não tem a tradução direta do alemão, né? O acesso. Que são autoras complexas, com textos muito densos. A Martineau tem inúmeros textos, então, assim, é difícil, a gente não dá conta. Até brinquei ontem, alguém me perguntou, eu falei assim, cara, não tenho a menor intenção de ler tudo da Hersh Martineau, porque eu teria que abdicar da minha vida para dar conta.
que eu estou na fase de desaceleração. Mas porque essas coisas vão aparecendo e as pessoas vão dando notícia para a gente, né? Uhum, E, sim. e isso de pulverizar também o estudo, porque cada um vai chegando no autor a partir de um determinado interesse, né? E quando os textos são bem construídos, eu acho que eles é, encapsulam um pouco o texto, né, para não fugir do objetivo. Não é aquele texto, né, que é gorduroso, aquele texto que é cheio de misturas de assuntos, assim, é um texto liso, aí você vai pá, no assunto, Uhum, aí vai, né, fiquei pensando aqui que, por exemplo, a abordagem de direitos humanos, ela não discute no política, e é central no volume 2 na economia. Então, assim, uhum, lógico que são complementares, eu estou setorizando aqui por uma tentativa de analisar essa forma como a autora escreve, porque isso também é diferente de como a gente pensa hoje, né? Essa coisa muito setorizada, em que você tenta esgotar um assunto, aí depois você. Didática também, extremamente didática, né? Vou pegar essas. Discutir receitas, taxação, tributação, né? Igual uhum, ela faz no política, uhum, e as implicações de cada uma dessas coisas. Aí ela vai e leva, vai dialogando, mas leva o assunto até o final. Depois que ela fecha, ela abre uma outra porta, uhum. que é uma preocupação com o leitor também, né? E trazendo suas opiniões, suas impressões, né? Ela dialoga com aquele fenômeno, né? Que ela está discutindo, né? Ela faz as considerações, né? E isso é interessante também. Que ela chamava de imagens, ilustrar por imagens, né? Quer dizer, Aham. Uhum. Peraí, eu acho que você congelou, Fernanda. Eu não estou te acompanhando mais. Eu vou fechar aqui um pouco a câmera e o microfone